Sam Rispi é o candidato da Universidade da Califórnia do Sul. A sua pesquisa inclui network, rede, segurança e medições da internet. Trabalha com o professor John Hayden Malitz. Ele vai falar sobre Ncast, polarização Ncast na prática. Então, Rispi, quando estiver pronto, sim. Todos estão me ouvindo? Podem ver a minha tela? Muito bem. Eu gostaria de agradecer, Elisa, pela apresentação, em primeiro lugar. Eu sou Rispi, candidato. Também sou engenheiro na CAMAI. Vou falar sobre o meu trabalho com a Ncast na prática. Este é um trabalho conjunto entre ICI, USCCS ICI e Akamai Technologies. Vamos começar. Em Ncast, nós vemos múltiplos sites que distribuídos pelo mundo inteiro. Ou seja, como vocês podem ver, aqui há 3 especiais localizados em 3 continentes. Dizemos que isso é um problema de polarização quando alguns clientes do continente vão à localização mais próxima e outros clientes do mesmo continente não estão indo para essa localização, vão para um lugar mais distante. Por exemplo, aqui vocês podem ver 2 clientes europeus, um vai para o norte da Europa e o outro vai para a América do Norte, um site da América do Norte. Esse cenário se chama polarização. Por outro lado, você pode ver que é um cliente na América do Sul que está também apelando para esse site da América do Norte. Isso não se chama polarização, já que o cliente da América do Sul não tem um local perto na América do Sul, então ele tem que apelar para a América do Norte. Isso foi usado por Giovanni Mora no seu paper de 2020, mas nós usamos a polarização para explorar o mundo real, cenários do mundo real, onde nós temos esses problemas de polarização. O impacto da polarização é uma latência adicional. Você imagina que se você sai da Europa e vai para a América do Norte, você aumenta a latência. Temos mais de 100 milissegundos agregados na latência por causa dessa polarização. Nesse trabalho fizemos 3 contribuições. A primeira é que tentamos descobrir razões potenciais para a polarização e propusemos um algoritmo para encontrá-las. Encontrar esses problemas de polarização e as suas razões principais. A segunda contribuição foi escanear quase 8.000 prefixos Ncast para ver qual é o cenário de polarização na prática. A nossa terceira contribuição foi mostrar como podemos melhorar a situação do problema da polarização trabalhando com CDNs, usando diferentes técnicas de engenharia de tráfego para melhorar a situação. Qual é o mundo de Ncast ideal? O que esperamos desse mundo? Como já disse, o Ncast divide o mundo em diferentes partes. E nos 2 mundos, queremos que o cliente vá para a localização mais próxima. Aqui vocês podem ver 3 sítios, 3 sites, e todos os clientes estão chegando perto do seu site mais próximo. Isso é o que se espera para evitar a polarização, mas isso não é o que acontece realmente. Na realidade, vocês vão ver que o tráfego às vezes vai percorrer uma grande distância, mesmo havendo uma localização mais próxima. Queremos descobrir as razões por trás dos problemas da polarização, então encontramos 2 razões-chave. O primeiro seria o problema de múltiplos backbones e o segundo seria o problema de fuga regional.
encontramos esses dois casos na prática. Primeiro, construímos casos para explicar, para propor essa discussão. A primeira razão por trás do problema de polarização, então, é o problema de backbone multipop. Aqui vocês podem ver dois sites, dois POPs. POP significa ponto de presença, que usamos para representar qualquer tipo de site. Há dois sites, um na América do Norte, um na Europa. Do lado esquerdo, vocês podem ver, e do lado direito da América e do lado direito da Europa. Os clientes da América do Norte vão para o da América do Norte, os europeus vão para o site da Europa. A diferença é que o da América do Norte tem um backbone de camada 1. Por camada 1, entendemos que são os gigantes ISPs, entidades de dados gigantescas, que têm uma excelente cobertura. A diferença é que o site da Europa não tem essa conectividade direta com o backbone de camada 1. Como resultado, observamos que esse backbone de camada 1 tem uma cobertura global. Então, o cliente, o ISPB, que tem muitos clientes europeus, também é cliente desse backbone de camada 1. Como resultado, é que esse cliente europeu vai ter que ir para a América do Norte, mesmo tendo um POP mais perto na Europa, porque este ISPB precisa se apoiar neste backbone de camada 1 para obter os seus serviços. Esse problema acontece porque o site europeu não tem uma conectividade direta com o backbone de camada 1. Segundo tipo de problema que nós temos é de fugas regionais. Isso tem a ver com o problema anterior que mostramos, mas neste caso, o provedor de camada 1 não está conectado diretamente com o site da América do Norte. Há um AS regional que está propagando as rotas para o AS de camada 1, e esse de camada 1 tem alguns clientes que vão para o site da América do Norte vindo da Europa, mesmo tendo um site na Europa que é mais próximo. Esse tipo de problema acontece porque este camada 1 não está conectado de forma alguma ao site na Europa, e a diferença entre o anterior e este é que o de camada 1, o AS de camada 1, não está conectado diretamente aqui. No caso anterior, nós tínhamos uma conexão direta com o site da América do Norte. Descobrimos que as formas de encontrar os problemas de polarização e os seus motivos. Descobrindo o problema de polarização. Como fizemos isso? Isso vem depois de como nós definimos o problema da polarização. Quando alguns clientes do continente têm uma boa latência, vão para o local mais próximo e outros clientes vão para um site mais distante, chamamos esse tipo de cenário de polarização. Mas como podemos saber ou conhecer a distância que eles estão percorrendo? Usamos a latência para indicar se eles estão indo a um site mais próximo ou mais distante. Usamos, por exemplo, 100 milissegundos de latência, se estão indo mais longe, menos de 50 milissegundos de latência, se estão indo a uma localização mais próxima. Os clientes do mesmo continente que procuram um site mais distante vão ter uma latência maior de 100 milissegundos. De um continente em particular, se encontramos essas duas situações, chamamos de polarização potencial. Usamos esta abordagem para todos os prefixos conhecidos. Temos uma lista de prefixos NK de um trabalho do IMC. Temos mais de 1000 prefixos e fazemos um ping a todos eles a partir de pontos de presença do RIPE.
Depois de obter essa lista de problemas de polarização, nós fazemos trace routes usando as causas raiz até os prefixos. Eu não vou falar em detalhes sobre esse algoritmo, mas tentamos encontrar o penúltimo salto, como, por exemplo, como sendo um problema como vindo de uma camada 1. Se vem de um AS de camada 1, pode ser o motivo do problema. Há outras classificações, outras situações aqui. Não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês podem encontrar no nosso documento, no nosso paper. Em seguida, vamos falar sobre quão comum é a polarização. A maior parte dos NKs das conexões NKs tem esse problema. Na tabela, vocês podem ver que há 28% dos prefixos conhecidos NKs com problemas de polarização potencial. Medições já de 2023. Encontramos que há 2.273 prefixos NKs com problemas de polarização. Confirmamos 18 deles com os operadores, verificamos os nossos achados e eles confirmaram os problemas de polarização. A crença comum é que quando temos um número de sites maior com problemas de polarização, vamos ter mais impactos. Para responder essa pergunta, temos que tentar saber se realmente esse é o caso. Aqui do eixo X, vamos ver o número de sites e no eixo Y vemos a porcentagem de serviços NKs que observam o problema de polarização. Vocês podem ver que quando o número de sites NKs é de 30 ou menos de 30, temos mais problemas de polarização. Não é completamente incomum que tenhamos problemas de polarização quando tenhamos mais de 35 sites. Para resumir, dizemos que é mais comum com um número menor de sites, mas não é incomum, totalmente incomum, se temos um número maior de sites, como 35 ou 40. Agora falamos sobre os impactos. Como podem ver aqui, na caixa vermelha, o impacto da polarização está fazendo uma diferença grande entre os percentis médios e os maiores. Em muitos casos, temos latência média, mas temos muitos casos de latência altíssima. Há uma enorme diferença. Isso basicamente acontece porque alguns estão indo a localizações bem próximas e outros estão indo a distâncias em outros que estão, ou seja, de sites em outros continentes. Isso aumenta muitíssimo a latência e os milissegundos. Como vocês podem ver do lado da coluna da direita, algum tráfego da Polônia que está indo para os Estados Unidos, tráfego dos Estados Unidos vai para Singapura, então eles estão passeando pelo mundo inteiro, em vez de lançar mão de uma localização mais próxima deles. Há múltiplos operadores de CDNs, DNS, operadores DNS que têm esse tipo de problema. E nós não vamos dar os nomes aqui, isso são dados anônimos, mas descobrimos que isso acontece com provedores de DNS e de CDN. Nós trabalhamos com alguns operadores para mitigar a polarização e melhorar a situação. Como podem ver, tem formas de melhorar a situação. Nós falamos que temos que ter boa conectividade com os provedores de tráfego, temos que ter mais sites com melhor conectividade, temos que enviar a fuga de rotas. Então, e temos que talvez fazer algumas mudanças no roteamento para poder melhorar essas situações. Neste slide, podemos visualizar um cenário do mundo real que mostra o problema de polarização. Aqui colocamos 3 mapas do mundo e cada mapa mostra um local específico. O primeiro é sobre Dallas, nos Estados Unidos, depois temos Virgínia, nos Estados Unidos, e outro é o de Milão. Temos pontos vermelhos, pontos verdes,
E cada ponto mostra que esses clientes do mundo todo estão chegando a esse local no primeiro gráfico, em Dallas. Então, clientes da Europa estão indo para esse local, da Ásia também. E as cores representam RTT, desculpa. E também mostra a latência. O vermelho é mais de 150 milissegundos de latência e o verde é menos de 50 milissegundos de latência. Este primeiro local é em Dallas, nos Estados Unidos. Então, os clientes ali na região estão tendo pouca latência, porque temos esse problema de polarização. É o mesmo tipo de slide que mostramos antes. Então, aqui na camada 1 tem um AS1299, que é um grande provedor de camada 1 que está em Dallas. Então, os clientes da Europa estão indo para esse local. Então, como é que podemos melhorar essa situação? Temos que bloquear esses anúncios dessa camada que não tinham uma conectividade direta com os sites. Como resultado, do lado direito, podemos ver que a situação melhorou bastante e que há muito menor número de pontos vermelhos. Também podem ver que em cada continente há melhoras. E, de fato, isso são melhoras do mundo real só para fazer uma mudança de sinal. Então, em conclusão, a polarização não é uma coisa que não seja comum. Encontramos polarização em 3% das redes Ncast. Encontramos duas razões-chave para a polarização. Às vezes, e vemos que as mudanças de roteamento podem melhorar a situação. Muito obrigado por terem... Muito obrigado, Rizvi. Temos alguma pergunta? Estamos um pouco atrasados. Então, será que alguém tem alguma pergunta? Se não, eu tenho uma. Rizvi, temos uma pergunta da sala. Por favor, fale seu nome, empresa e faça a pergunta. Obrigada. Olá. Meu nome é Thomas Lynch, do Walter AS. Pode voltar para o slide 15, por favor? Eu estava fazendo uma apresentação parecida com essa, mas não tanto detalhe. Eu gostaria de destacar que você tem provedores de tráfego regionais como a Intel, Highco Electric e Sparkle, que não tem presença global como a NTT do Máximo. Usando provedores regionais de tráfego, gera mais polarização, como você fala, que os globais. Eu acho que você está certo, esses provedores não são tão bons como a NTT, mas encontramos o caso de que esses provedores, eles são provedores upstream e são muito bons. Então, é por isso que eles têm só tanto tráfego e por isso eles estão criando problemas de polarização. Então, tem esses provedores de camada 1 que não estão conectados em múltiplos locais. Em alguns casos, só usa os regionais e eles estão propagando suas rotas para os que outro nível, e isso gera polarização. Em alguns casos, isso tem alguns provedores Ncast, eles usam os pequenos AS como provedores de tráfego, o que é surpreendente, e é por isso que às vezes temos esses problemas de polarização também.
Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Rizvi. Uma salva de palmas para Rizvi.